Prazer, uma alegria estar com vocês. E peço desculpas pelo atraso. Um pouquinho foi questão de fazer com que o equipamento um fale com o outro. E um dia todos os computadores serão da Apple, todo o software vai ser da Apple, aí não vai ter problema. Aí ligou, funcionou. Mas é por ser da Apple que a gente não estava conseguindo ligar. Mas de qualquer forma, é um prazer e uma alegria, como eu já disse, estar com vocês. O tema que nós vamos tratar aqui hoje à tarde, à noite e amanhã pela manhã, é um tema muito relevante. Deixa eu colocar de uma forma bem simples, baseado no que nós acabamos de ouvir. Seria possível provar cientificamente que Deus existe? Não. Correto. Seria possível provar cientificamente que Deus não existe? Então essa questão da existência ou inexistência de Deus não tem nada a ver com a ciência. Vamos trabalhar com ciência, agora a gente pode fazer o que tem que ser feito. Porque as pessoas ficam enrolando no meio de campo. Estão querendo falar que Deus existe, que Deus não existe. Aí não é problema da ciência. O problema da ciência é outro. A ciência precisa saber se as coisas que existem foram criadas ou se elas teriam surgido espontaneamente. Esse é o papel dela. Isso é possível saber. Deixa eu dar mais uma outra coisinha rapidinho para você pensar, só para você ver como uma coisa é bem reta e direta. Prótons, nêutrons, elétrons, seja lá o que for, quarks, pósitrons, se estiver tratando de antimatéria, neutrinos, eles criam leis da natureza? Não. Radiação eletromagnética cria a lei da natureza? Então, as leis da natureza não foram criadas pela natureza, é óbvio. Já resolvemos outro problema, ou seja, as leis da natureza são sobrenaturais, porque elas não foram criadas pela natureza. Não é difícil chegar a essas conclusões. Você nem precisa fazer um curso de física, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, é reto e direto. A leitura é prática. O que nós precisamos aprender é ver as coisas como elas realmente são. É que nós somos informados e vivemos numa sociedade onde existe uma quantidade muito grande de informação que ela é literalmente, como dizia um professor meu, forçada goela abaixo. Ou seja, você tem que engolir aquele pacote de informação. E quando nós discordamos do pacote de informação, a impressão que nos é passada é que nós somos ignorantes. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Alguns anos atrás, fui confrontado numa universidade por um grupo de professores fazendo a seguinte pergunta: você acha que o posicionamento criacionista está correto? Não somente acho, como tenho certeza. Seria um absurdo eu continuar criacionista se eu acho que o posicionamento estivesse errado. Falei assim, mas vocês são uma quantidade pequena de, digamos assim, dentro da ciência que acredita nisso. Falei, é verdade. Mas mesmo assim vocês acham que vocês estão certos? Sim. Mas não faz sentido. Vocês são uma quantidadezinha muito pequena. Verdade. Mas isso não faz sentido. Eu falei, claro que faz. Verdade científica não é estabelecida pelo número de adeptos. A gente estabelece isso no laboratório. Vão para o laboratório e mostra como um invertebrado evolui no vertebrado. Resolveu o problema. Independente de quantos adeptos acreditem nisso. Vamos no laboratório. Mas isso aí demora milhões de anos. Eu não perguntei quanto tempo. Percebe? Nós precisamos ver as coisas como elas são. E não é difícil. Não é. Então eu queria tratar um pouquinho com vocês sobre essa questão. Aqui eu estou com os monitores invertidos aqui, eu estou me acomodando aqui ainda, onde é que a coisa vai parar. Se de vez em quando você vê um mouse passando por ali, não se preocupa, o mouse que eu digo é a setinha, tá? Não é o ratinho não. Então vamos ver o que a gente pode fazer nisso aqui. Eu queria tratar com vocês a princípio a questão relacionada com as teorias. Nós temos uma quantidade muito grande de teorias que tratam das origens, e é bom a gente saber um pouquinho a respeito disso e ver o que nós podemos fazer sobre essas coisas. Então, quando nós pensamos em termos de uma pergunta básica, só puxar aqui o que eu quero, que não é esse aqui, é o que eu quero o outro. Uma pergunta básica, bem simples, que nós temos é a seguinte: afinal de contas, essas teorias todas que nós estudamos por aí, o que significa isso? Deixa eu dar um exemplo bem simples para nós entendermos. Porque na ciência nós trabalhamos com teorias, modelos, para a gente ter uma noção como funciona, se funciona, coisas desse jeito. Tratar da seguinte forma: vamos pensar em desenvolver um modelo que explique, por exemplo, o sistema solar.
Se nós voltássemos lá na Grécia Antiga, você iria encontrar uma ideia mais ou menos parecida com essa, que era o modelo geocêntrico. Ou seja, a Terra estaria no centro e os planetas e Sol, estrelas, tudo mais girando em volta da gente. Tá? Isso criava alguns problemas. Primeiro porque tinha umas órbitas meio esquisitas. Por exemplo, o planeta Marte. O planeta Marte, ao longo de 2 anos e meio de observação, você veria o planeta saindo de um lado do céu, vindo aqui, parece que ele faz uma curvinha desse jeito, vem para cá, faz outra, vai lá e depois ele volta. Eu falei, isso é muito esquisito. Realmente é esquisito. Como explicar isso? Os gregos tentavam fazer essa explicação usando centros, esferas, círculos. Um círculo aqui, dá outro círculo ali. Então você faz aquele montão de círculo para tentar descrever a órbita do planeta, só que não chegava em lugar nenhum. Em outras palavras, quando a gente procura desenvolver um modelo, as variáveis geralmente são conhecidas. A variável, no caso, seria o movimento do planeta no céu ao longo de um período, ou seja, a frequência. Ele começa, faz isso, daí ele volta aqui, daí começa tudo de novo. Tá? Então, a variável é conhecida. O problema é quando essas variáveis, sendo conhecidas, elas não nos auxiliam a ver leis. Eu não consigo ver quais são as leis associadas, por que esse negócio funciona desse jeito. Se eu não consigo achar isso, existe uma probabilidade muito grande que o modelo que eu estou usando esteja errado. Estou tentando escrever uma coisa, mas o que eu achei que era, não é. Por quê? Quando o modelo está correto, nós temos as variáveis e as leis. Daí nós temos a explicação. Por exemplo, o modelo heliocêntrico. A Terra não está no centro. O Sol, no caso, estou tratando apenas do sistema solar. O Sol é o centro. Os planetas estão girando em volta. Então agora, tendo as variáveis conhecidas, as leis aparecem. Se o modelo está correto, você descobre as leis. Você descobre por que isso faz o que ele faz. Essas são as 3 leis de Kepler. Então a gente sabe por que ele faz aquilo que ele faz. Então agora resolveu o problema. Ou seja, variáveis conhecidas, leis desconhecidas, o modelo está errado. Variáveis conhecidas, leis conhecidas, o modelo está correto. Ou seja, descreve corretamente aquilo que nós estamos estudando. Essas coisas são tão importantes porque a gente vai estudando muita coisa aí bem legal, né? Por exemplo, esse ano tem sido um ano espetacular. Para aqueles que acompanham na área de astronomia, olha o planetinha anão Plutão, o Zequinha lá no fundão do universo. Literalmente a cerca de 5 bilhões e 900 milhões de quilômetros do Sol. Ele foi estudado de uma forma muito interessante, bem específica, por essa sonda, a New Horizons. Foi muito legal porque ela foi lançada no dia 19 de janeiro de 2006, tá? Ela viajou 5 bilhões e 900 milhões de quilômetros, chegou lá agora, dia 14 de julho de 2015, e o atraso foi só de menos de 1 minuto nos cálculos. Muito legal. Mas como é que é possível fazer isso? É porque nós conhecemos as leis da natureza. Primeiro, onde está Plutão? Lembra que a Terra gira e Plutão está girando em volta do sistema, em volta do Sol também. Onde é que está Plutão? Você fala, Plutão está lá, então manda para lá. Rapaz, ela saiu em 2006, chegou em 2015, 9 anos depois, onde é que estaria o Plutão? Isso é o que a gente precisa saber. Primeiro, que lado está a Terra em relação a Plutão, para saber que horas eu tenho que lançar um negócio. Imagina, Plutão está para lá, a Terra está virada para cá, eu lanço o negócio naquela direção. Não vai chegar lá. É por isso que quando vocês ouvem os lançamentos da NASA, diz que tem uma janela de tempo. É isso que significa. O planeta em relação a onde você quer, ou seja, a base de lançamento, geralmente lá no Cabo Canaveral, lá na Flórida, a base tem que estar voltada para o lado que você quer lançar o negócio para chegar lá. E às vezes a janelinha é de mais ou menos 10 minutinhos, às vezes chega uma semana, às vezes você tem apenas 1 minuto e meio para fazer a coisa. Então depende muito para onde você quer mandar o negócio. Então tem umas coisinhas que são meio complicadas, mas é por isso que tem as fórmulas.
sabe, as equações bem legais. A gente pode trabalhar com isso aí, faz as continhas, manda no Zequinha e vai. Olha que coisa interessante. Até, literalmente, comecinho desse ano, isso é tudo que nós tínhamos de Plutão. Uma imagem feita pelo telescópio de Hubble. Tá? Espetacular, né? Esse é o planeta Plutão. Olha o que a gente tem agora. Um pouquinho diferente. Nós temos estudado um pouquinho, não somente Plutão, como nós temos Plutão e uma das suas luas, Charon, que é um negócio bem legal. Tem estudado as luas assim, de uma forma bem específica. Temos aprendido muito a respeito, por exemplo, isso aqui é a lua, de uma das luas de Plutão. Plutão tem outras 4 luas. Essa é uma delas. A gente tem estudado a estrutura do negócio. Aqui tem um pouquinho das outras luas dele aí, que a gente está aprendendo. E é que tem tanta imagem lá na nave, lá na New Horizons, que para fazer o download de tudo, só até o final do ano que vem. Então a gente está fazendo download devagarzinho. Você já sabe que a internet espacial é meio lenta. Não dá para fazer tão rápido assim. Então, mas está chegando. E a gente está aprendendo muito. Estamos aprendendo, por exemplo, da própria Lua, da Charon, alguns detalhes da superfície. Do próprio planeta não Plutão, temos aprendido muito da sua estrutura, certas regiões específicas que nós temos ali, um pouquinho da superfície dele, dá para ter uma ideia ali. São 20 milhas, então um pouquinho mais de quase 40 quilômetros. Então a gente tem visto muita coisa interessante, aprendendo sobre ele. Agora, como que é possível fazer isso? Pegar uma nave espacial, sair daqui e mandar lá do outro lado do mundo, literalmente. O negócio chega, porque tem um problema sério. Eu vou usar o microfone aqui só como ilustração. Imagina que essa aqui seja a câmera de bordo da nave espacial, lá do New Horizons. Ela está viajando a uma velocidade de mais ou menos 60 mil quilômetros por hora. Tá? Só isso. Sabe quanto tempo mais ou menos ia demorar para passar do lado de Plutão? 1 hora mais ou menos. Agora, a gente tem que saber onde ela está, porque para mandar o sinal de rádio daqui até lá, demora mais ou menos por volta de quase 5 horas. Imagina você chegar para ela e falar assim, vire a câmera. A hora que ela virou, o planeta já está lá longe. Não vai tirar fotografia só de estrelinhas, assim, não vai sair nada de planeta. Tem que ser feito o cálculo todo antes, para ela saber, quando ela estiver chegando, onde está o planeta, ela virar fotografando e continuar fotografando. Tem que saber onde está o planeta, tem que saber onde está a nave em relação ao planeta. Se ela está mais em cima, mais embaixo, está na linha certinha do Equador. Tudo isso tem que ser calculado. Como que nós sabemos disso? Leis da natureza, processos naturais. Foi tão interessante assim a gente poder curtir um pouquinho de todas essas coisas, que nós aprendemos muita coisa interessante. Por exemplo, os cálculos foram tão bem feitos que o planeta Plutão estava aqui, tá? O Sol lá atrás, e a nave ia passar desse jeito. Só que o ângulo foi calculado para que quando ela passasse do lado de Plutão, a interação gravitacional fizesse com que ela desviasse um pouquinho e passasse literalmente atrás de Plutão. Mas você fala, mas por que vocês queriam que passasse atrás de Plutão? Por uma razão bem simples, a gente quer fotografar o contrário. Mas por que vocês querem fotografar o contrário? Porque daí a gente sabe que tipo de atmosfera ele tem, se tem e quais são os gases que estão na atmosfera. Você não vai mandar uma nave daqui até lá só para tirar fotografia, né? Tem outras coisas científicas que nós gostaríamos de fazer. Então, foi possível medir um pouquinho, olha só, aprender um pouquinho que tipo de gases que estão na atmosfera do planeta não Plutão. Foi possível medir, inclusive, a atmosfera, quais são as coisas que nós encontramos lá. Então, muita coisa legal deu para aprender. Inclusive, tem umas fotos novas que chegaram, não estou aqui com elas, mas a atmosfera de Plutão é azul. Muito legal, né? Parecido com a nossa aqui também. E a gente sabe, inclusive, quantas camadas, a espessura dela. Super legal a coisa. De novo, como é possível fazer tudo isso? Conhecendo as leis da natureza, conhecendo os processos naturais. Deixa eu dar mais um que é bem interessante. Tem muita coisa saindo a respeito do planeta Marte nesses dias aí. O pessoal já está super animado, né? Encontramos água em Marte. Não, nós encontramos aquilo que nós achamos que teria sido água líquida em Marte. Ninguém vai lá em Marte, acha lá, vai pescar em Marte, tem lagos. E se tiver, os marcianos já estão tomando conta de tudo isso aí também. Eu sei que tem uns problemas sérios que isso daí acarreta, que muitas vezes as pessoas olham para esse contexto e falam assim, não, mas os cientistas descobriram água em Marte. Não, isso a gente já tinha descoberto há muito tempo atrás. Tem água em Marte. Mas então, onde tem água, tem água.
Percebe como a gente aprende um monte de coisa errada, né? Onde tem água, tem água. Onde tem água, pode haver vida. Isso é outra história, é isso que a gente está pesquisando, para ver se um dia, num passado distante, seja lá quando foi, teria tido vida em Marte. Até o presente momento não existe evidências de que vida existiu em Marte. Eu até fico assim pensando, né, porque um amigo meu perguntou o seguinte: se descobrirem uma bactéria em Marte, o que você acha? Contaminação. Fala, contaminação? Você é doido? Falei, claro que não. Para e pensa, você está andando numa rua, tá? Desse lado aqui tem um parquinho cheio de crianças, aquele montão de criancinha. Do outro lado só prédio de advogado, advocacia, tá? E de repente, a hora que você vai atravessar a rua, do lado do prédio dos advogados, você acha uma chupeta. A chupeta veio de onde? Eu também acho que vem do parquinho. Não acho que veio lá do prédio dos advogados. Por alguma razão, eu acho que não é esse o caso. Ou seja, essa chupeta é uma questão de contaminação na calçada dos advogados. Ora, se você encontrar bactéria no sistema solar, você acha que ela veio de onde? Opção 1, planeta Terra. Opção 2, planeta Terra. Opção 3, planeta Terra. Opção 4, qualquer uma das anteriores. Em que lugar no sistema solar tem bactéria de montão? Não é no posto Ipiranga, é no planeta Terra, tá? É aqui, tem um montão delas. Então, a dinâmica que nós precisamos entender é, existe uma pesquisa muito interessante sendo feita em Marte, sem dúvida. Eu queria mostrar um pouquinho, um aspecto dessa pesquisa, para mostrar para vocês como é importante esse conhecimento de leis da natureza e processos naturais. Esse tem sido um dos robozinhos que tem feito um trabalho espetacular lá, é o Curiosity, tá? Esse é o nome charmoso dele. O Curiosity praticamente ele foi lançado no dia 26 de novembro de 2011 e ele chegou lá no dia 6 de agosto de 2012. É porque a cada 2 anos e meio a órbita da Terra e a órbita de Marte estão muito próximas. Você tem, imagina o Sol aqui no meio, a Terra girando aqui e Marte girando lá. Obviamente os dois não giram sincronizados. Tá? Então você tem a Terra girando e Marte girando. A cada 2 anos e meio os dois ficam muito próximos um do outro. Essa é a hora de você mandar uma nave daqui até lá, porque em 9 meses você chega lá. Eu sei que parece bastante, mas caso contrário demoraria 2 anos e meio para chegar lá. Então 9 meses é um bom tempo. Então chegou ali, manda para lá. Pode ver que toda a missão mandada para Marte ocorre normalmente a cada 2 anos e meio. Tá, pode dar uma olhadinha, mais ou menos essa fase. Então nós temos esse aqui, foi para lá. O peso dele é um peso de um pianão, uns 900 quilos mais ou menos. Tá? Ele usa um sistema nuclear para gerar o seu próprio calor. Algumas coisinhas são bem interessantes a respeito dele. Só para você ter uma noção, como que esse Zequinha chegou lá. Porque para mandar o Zequinha daqui até lá, Zequinha é o Zequinha. Para mandar esse robozinho daqui até lá, foi necessário uma série de cálculos. Primeiro, quando ele estava viajando da Terra para Marte, foi colocado nele software de navegação. Tá? Então ele utilizava vários instrumentos para medir onde estão as coisas. Ali está o planeta Marte, então estamos indo na direção certa. Software de navegação. Quando ele chegou próximo de Marte, foi necessário trocar o software de navegação pelo software de pouso. E depois trocar esse software de pouso pelo software de pesquisa. Tá? Não dá para colocar tudo isso lá no Zequinha de uma vez só. Então a gente vai fazendo as trocas. Então lá foi o Zequinha, software de navegação. Quando ele estava chegando pertinho de Marte, foi pertinho assim, faltando alguns dias, foi feita a troca do software, agora software de pouso. Começou a fazer o sisteminha todo para ele pousar sozinho. Por quê? Para você mandar um sinal de rádio daqui até lá, até o robozinho, demora um pouquinho mais de 13 minutos. Imagina que legal, você chega para o robozinho e fala assim, freie. 13 minutos e pouquinho chega lá, freie. Daí, mais 13 minutos e pouquinho, chega de volta. Ou seja, 26 minutos praticamente, 27 minutos, e daí volta, chega o sinalzinho, freiei. Percebeu que não dá para ter uma dinâmica assim muito legal. Tem que mandar fazer certas coisas e deixá-lo por conta própria. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. Quando o robozinho chegou na atmosfera de Marte, ele começou a entrar na atmosfera,
ele enviou um sinal para o pessoal da JPL, Jet Propulsion Laboratories, fica lá na Pasadena, lá na Califórnia, dizendo o seguinte: estou entrando na atmosfera. O problema é que quando ele mandou esse sinal, demorou 13 minutos e meio para o sinal chegar aqui. Quando ele entrou na atmosfera, até pousar, demorou 7 minutos. O sinal não tinha chegado aqui ainda, que ele estava entrando na atmosfera marciana, e ele já estava ou pousado bonitinho lá no chão, ou totalmente arrebentado. Agora, deixa eu mostrar o que foi necessário fazer. Olha que interessante o pacote todo. Quando ele entra na atmosfera, ele estava mais ou menos a 21 mil quilômetros por hora, tá? Isso é a parte interna dele. Ele tem que virar na posição certinha para o fundo dele, que é a parte que tem o isolamento térmico, entrar no ângulo correto, porque a gente vai usar a atmosfera de Marte para freá-lo, tá? É igual quando você coloca a mão fora do carro, abre a janela, está viajando, tá? Usando o mesmo sisteminha. Só que o Zequinha chegou a uma temperatura de quase 4.500 graus Celsius, então é um calorzinho agradável. À medida que ele está caindo, ele precisa ser orientado, porque tem um lugar específico no planeta que a gente quer que ele pouse. Não é qualquer lugar, tem um lugar específico. E aí vai ele. Quando ele estava mais ou menos a quase 11 km de altitude, foi aberto o paraquedas. Agora a velocidade dele vai cair de 1.500 km por hora até chegar mais ou menos 290. Tem que soltar o fundinho, que é aquela parte protetora, e a hora que ele estivesse mais ou menos a 1,5 km de altura, o robozinho tinha que ser solto também. Pluk, lá vai o Zequinha. Sistema de retrofoguetes para fazer o negócio descer devagarzinho. Tá? Agora ele vai desacelerando até chegar a mais ou menos 3 km por hora. À medida que ele está descendo, ele vai comparando o que ele está vendo com as imagens que estão guardadas no computador de bordo, para saber certinho onde ele vai pousar. Ele vai comparando os dois, para saber exatamente onde pousar. E ele vem descendo, vem descendo. O problema é que quando ele chegasse a 20 metros de altura praticamente, ele teria que ter um outro mecanismo, porque se ele pousasse com todo esse sistema, rapaz, ia fazer um poeirão e estragar todo o equipamento. Então, quando ele chegou a 20 metros de altura, o negócio espetacular que foi feito foi isso. Tem um sisteminha nele, que é um sistema de guindaste. Olha lá, desceu o Zequinha com guindaste ainda. Só tem um problema. A hora que ele tocasse no chão, tá? Essas cordinhas que estão presas teriam que soltar e o negócio ser jogado fora. Porque senão ia criar uma confusão no coitado do Zequinha. Tudo isso foi feito sozinho. Ninguém viu isso. Isso aqui é computação gráfica. Tá? Agora, como é possível fazer um negócio desse? Conhecendo-se as leis da natureza e os processos naturais. Sabe aquelas equações que ninguém gosta, que a gente estuda? F igual a G, M1, M2 dividido por R ao quadrado, V igual a V0 mais AT, ou então S igual a S0 mais V0T mais o meio de AT ao quadrado, que ninguém sabe para que servem essas coisas. É para essas coisas. Tá? A gente usa esse negócio. Agora, olha que coisa fascinante. Só para completar a ideia. A NASA tem um observatório que está em volta lá em Marte, que é o MRO, Mars Reconnaissance Observatory. Ele está em órbita em volta do planeta Marte. Houve um processo de mais ou menos cerca de 3 meses antes do robozinho pousar, um processo que fosse sincronizar essa espaçonave que vocês estão vendo ali naquele cantinho, tá? Para passar exatamente em cima do lugar onde o robozinho estaria pousando e na hora certa. E a nave teve que fazer um giro apropriado para que a câmera dela fotografasse o robozinho pousando, que é justamente o que vocês estão vendo ali. Isso foi feito a mais ou menos uns quase 260 milhões de quilômetros de distância daqui. Tudo mandado fazer certinho, assim, mandando fazer direitinho na hora certa, ó, tem que passar por aqui, agora vira desse jeito, aponta naquela direção. Primeiro, imagina só, tem um negócio em órbita a 260 milhões de quilômetros, você precisa saber onde ele está e para que lado ele está virado ainda. Para saber para que lado ele tem que virar para fotografar o Zequinha. De novo, percebe como é importante você ter um modelo correto para poder fazer coisas? Isso é o que nós chamamos do trabalho que a ciência desenvolve na área das
teorias. Como que funciona? Se nós soubermos como funciona, é possível fazer esse tipo de coisa. Se nós não soubermos como funciona, não tem jeito. Então, essa ideia de trabalharmos com modelos, fazendo teorias e tudo mais, é algo muito importante. A ciência trabalha com isso direto. Só umas coisinhas bem interessantes, é isso que eu queria mostrar para vocês. É que a gente está vivendo uma época muito legal, né? O pessoal gosta de fazer coisas espetaculares por aí. E o robozinho também. Percebe como as pessoas tiram selfie? Ele também. Então ele tira selfie e manda de vez em quando para a gente. Isso aqui foi em outubro, quando ele chegou lá, 2012, fevereiro de 2013. Tem mais uma aí que ele fez agora em 2015, comecinho do ano. Tem uma que ele mandou pra gente faz pouco tempo. Essa aqui foi show de bola. Porque selfie, geralmente o pessoal põe o bracinho para cima e dá risadinha, né? Já tentou fazer com o braço para baixo? Percebeu que o que você pode fazer agora é imitá-lo. A ideia primeiro veio de lá. Então é bem legal as coisinhas que a gente fica fazendo por aí, para lá e para cá. Então o que eu queria gastar só alguns minutinhos com vocês agora, dando essas ideias, tentando colocar isso da seguinte forma. Nós temos modelos, nós temos teorias. Pergunta, afinal de contas, como tudo começou? Essa é uma boa pergunta. Temos modelos, temos conhecimento. Como que nós podemos responder essa pergunta? Afinal de contas, como tudo começou? Eu quero dar para vocês algumas ideias para nós podermos pensar, que não são ideias muito complexas. Primeiro, deixa eu fazer uma introdução rapidinha, que eu queria que você entendesse o seguinte: existe uma necessidade de definirmos termos, tá? Por exemplo, todos esses termos, essas palavras, estão relacionadas com as ciências das origens. Tem naturalismo, evolucionismo, darwinismo, seleção natural, neodarwinismo, teoria sintética moderna, teoria do equilíbrio pontuado, evolucionismo teísta, criação especial, criacionismo científico, criacionismo religioso, criacionismo bíblico, design inteligente. Tem uma lista de coisas aí, de terminologias ligadas, todas elas ligadas com as origens. Tem uma quantidade muito grande. Agora, um dos problemas principais é o termo criacionismo. Esse é um termo bem interessante. Porque quando as pessoas ouvem criacionismo, quase que diretamente as pessoas relacionam criacionismo com Deus, com religião. E a palavra criacionismo, ela é uma palavra bem interessante, ela é um pouquinho diferente, porque ela é composta de duas palavras. Esse ismo que nós vemos no finalzinho ali, significa um princípio, um sistema. A outra parte, criação, significa praticamente o ato por meio do qual algo é trazido à existência. Pode ser ato ou processo. Tá? Então, a palavra criacionismo, tecnicamente, a definição dela não é muito complexa, não. Ou seja, é um conjunto de propostas, aí é que entra o negócio, científicas e testáveis, o qual afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida, nem a complexidade que é neles encontrada. Essa é a definição do que é criacionismo. Criacionismo não é Deus criou o mundo. Isso é outra coisa. Isso é o criacionismo ou religioso ou bíblico. Tá? A palavra criacionismo, tecnicamente, ela não é terminologia religiosa. Deixa eu tentar explicar isso aí, porque há um tempo atrás eu estava com um pessoal de laboratório, nós estávamos trabalhando isso aí, daí surgiu uma conversa assim na hora do almoço, e foi muito interessante, porque eu ouvi algo assim que deixou assim um pouco perplexo. A pessoa disse para mim o seguinte: todo criacionismo, qualquer tipo de criacionismo, tem que tratar a respeito de Deus. Não é verdade, não precisa. Falei, não, vocês criacionistas só pensam em Deus. Daí eu perguntei para essa pessoa que nós estávamos nesse diálogo, falei, qual a sua posição com respeito a Deus? Falei assim, eu sou ateísta, eu sou ateu. Falei, que interessante. Você sabia que é impossível ser ateu sem Deus? Falei assim, isso é ridículo. Não, não é ridículo. O ateu não acredita em? Tenta ser ateu sem Deus. Eu não acredito. Você não acredita em? Preencha o espaço. Para ser ateu, tem que ter Deus. Se não tiver Deus, não dá para ser ateu. Não é interessante? Ele chegou e falou assim,
Isso aí não tem nada a ver. Tem, quer ver como é interessante? Dá uma olhadinha. Nós estamos num lugar perto assim, um lugar de fácil acesso. Peguei uma pedrinha ali no chão, falei, tá vendo essa pedrinha? Você acha que isso aqui é Deus? Claro que não. Uma folhinha com galinha. Você acha que isso aqui é Deus? Claro que não. E aquela árvore, você acha que é Deus? Não. E o passarinho ali, você acha que é Deus? Claro que não. E o sol, você acha que o sol seria Deus? Claro que não. Falei, tá vendo? Você até sabe quem ele é. Não é impressionante? Agora, essa dinâmica é uma dinâmica importante. É só pensar. Eu não tive que contar para ele quem é Deus. Ele sabe o que não é. Isso não é, aquilo não é, isso aqui não é. Isso é ciência, a gente trabalha desse jeito. Isso não é, aquilo também não é. Nós avaliamos o que não poderia ser a causa. Então, quando nós tratamos essa questão do criacionismo, o criacionismo não é uma tentativa, uma proposta tentando provar que Deus existe ou que Deus criou o mundo. O criacionismo é bem reto e direto. Processos naturais e leis da natureza não teriam trazido a existência, nem a natureza, nem o universo e a vida. Pronto, só isso. Resolveu o problema. Então, o criacionismo tem algum problema ou alguma razão do porquê ele não poderia ser ensinado nas nossas escolas? Não. É um posicionamento científico que afirma que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência, o universo, a vida. O problema é que existem 3 tipos de criacionismos, e é onde fica um pouquinho confusa a coisa. O criacionismo científico, o religioso e o bíblico. Existem 3. O criacionismo científico, ele trabalha apenas com pesquisa científica. Então as pessoas têm a tendência de perguntar assim, vocês pesquisam o quê? A Bíblia? Não, nós pesquisamos processos naturais e leis da natureza. Por exemplo, um processo natural que nós encontramos, muito comum na natureza, é a reprodução de organismos vivos. Não é? Não é fascinante? Eu li um artigo publicado em 2006 que eu fiquei impressionadíssimo. Eles fizeram uma pesquisa a respeito de pinguins. Pegaram todos os tipos de pinguins que são conhecidos, inclusive aqueles do registro fóssil, até aqueles 4 carinhas lá da ilha de Madagascar, todos eles juntos ali assim, sabe? Para ter certeza que não escapava nenhum pinguim da turma toda. Fizeram análises genéticas, morfológicas. Assim, foi espetacular. Realmente um artigo muito bem escrito, muito bem publicado. E a conclusão no final do artigo é que eu fiquei impressionado. Que eles disseram o seguinte, que todos os pinguins conhecidos pelos cientistas, conhecidos até o presente momento, todos eles, sem exceção, eles teriam vindo de um pinguim. Rapaz, eu quase caí de costas. Eu falei, se vocês não tivessem pesquisado tanto, eu acharia que pinguim teria vindo, por exemplo, de castor, poderia ser, sei lá, ou tem um monte de bicho por aí que dá para fazer pinguim, né? Agora, pinguim gera pinguim, rapaz, isso é inacreditável. Mas não é a nossa evidência, não é o que nós experimentamos todo o tempo. Mas tem um pinguim que é maior e um que é menor. Mas é o quê? Pinguim. Nós estamos até conversando, saiu um artigo bem interessante esses dias aí falando a respeito do mosquito da dengue, que ele evoluiu, agora ele consegue viver em lugares frios. Não, continua sendo o mosquito da dengue. Não evoluiu coisa nenhuma, é a mesma coisa. Agora, como é que ele funciona em temperaturas mais frias? Agora a gente precisa estudar codificação genética para saber o que aconteceu lá. Houve uma mutação. Certeza que não. Não foi mutação. Já estava geneticamente codificado nele a possibilidade de funcionar até em climas frios. Isso é muito legal. Então a gente precisa pegar essa dinâmica aí, que é o que o criacionismo científico trabalha. O criacionismo religioso, de uma forma geral, ele é temático. Eles procuram dizer por que um determinado Deus, uma determinada divindade, teria trazido à existência o universo e a vida. Essa é a ideia geral do criacionismo religioso. Ser temático. Por exemplo, você tem, dentro do shintoísmo, você tem o deus Izanagi e Izanami, deus e uma deusa, e os deuses estavam apaixonados, então o deus resolveu dar de presente para a deusa uma ilha fabulosa e um povo muito simpático. Isso aí seria praticamente a origem do Japão e do povo japonês.
Lá na Índia, por exemplo, você tem uma lista muito grande, tem 35 mil deuses catalogados, um Deus nos acuda lá. Ou seja, você pode escolher o Deus que você quiser. Se você não gostou do Deus A, pode ir para o Deus B, C, D, F, G, 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 qualquer coisa assim, tem um monte deles. Até chegar no Deus que você quer. Todos eles procuram explicar por que esse Deus teria trazido à existência o universo e a vida. Por exemplo, na China tem um bem conhecido, é o deus Pangu, faz parte da mitologia, que diz que esse deus era muito solitário e por ser solitário ele criou o universo, trouxe à existência a vida e tudo mais. Então todos os criacionismos religiosos, eles são temáticos, eles procuram explicar por que uma determinada divindade teria trazido à existência o universo e a vida. Okay? O criacionismo bíblico não é religioso, porque ele não é temático. Ele não diz por que Deus criou o mundo. Ele diz o que Deus fez ao criar o mundo. É diferente. Então é uma outra categoria. Inclusive nessa daqui, muitas pessoas discutem, assim, a gente gosta de conversar um pouquinho, mas acaba virando discussão, né? O pessoal chega e fala assim, cara, você, depois de estudar tudo que você estudou, você ainda acredita na Bíblia? Eu falei, justamente por ter estudado tudo que eu estudei, é que eu acredito nela. Fala, mas isso é um negócio que quem acredita na Bíblia é ridículo. Eu falei, rapaz, então tem muito para você estudar até chegar lá, imagina só, né? Olha quanto que está faltando, porque você nem acredita nela ainda. Se é ridículo quem estuda, imagina quem não estuda. Então tem bastante tempo para chegar lá. Pessoal, eu sei que parece brincadeira, mas a gente faz isso aí, eu levo bem sério um princípio que você vê na Bíblia. Jesus diz o seguinte, se alguém bater na face direita, você faz o quê? Da esquerda. No meio ele falou alguma coisa? Pode bater. Então a gente bate no meio, sabe? Para não ter problema, para resolver o problema. As pessoas falam, mas você tem que demonstrar amor. Eu estou. É justamente isso que eu estou fazendo. Só anunciando, vocês estão errados. Por quê? Quando nós tratamos do criacionismo bíblico, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas você não acredita naquele negócio lá de Gênesis 1 e 2? Eu falei, claro que eu acredito. Mas não é possível. Eu falei, não, olha que interessante. Ano 1912. Pesquisador alemão, Alfred Wegener. Alfred Wegener, literalmente, ao estudar um mapa mundo, ele fala assim, rapaz, esse negócio já teve junto. Isso aqui fazia parte, era um continente só a coisa. Ele fez essa proposta há 103 anos atrás. Em 1964, foi quando a Royal Society, lá na Inglaterra, pegou para estudar essa ideia, para ver se realmente valia a pena ir atrás desse negócio. Ou seja, se o planeta Terra, verdadeiramente, lá no passado, teria tido um único continente. Hoje, rapaz, quem que não acredita que o planeta Terra teve no passado um único continente? Se você falar que você não acredita nisso, realmente você é ignorante. Porque a evidência toda mostra isso. O planeta Terra, no passado, teve um único continente. Aí é que eu pego no pé do pessoal que briga comigo pelo fato de eu acreditar na Bíblia. Falei assim, rapaz, quando que isso aí foi proposto? Foi Alfred Wegener, lá em 1912. Falei, você está vendo? Por isso que eu acredito na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10, está escrito o seguinte, e disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. É singular. Não é plural. Uma porção seca. A Bíblia já falava isso muito tempo antes de Alfred Wegener, de vocês, todo mundo por aí. Mas está querendo dizer então que a Bíblia está certa? Não, você disse isso. Ela está correta. É a proposta, um único continente. Percebe? Então, quando nós tratamos essas três áreas do criacionismo, o criacionismo científico, religioso, bíblico, há uma necessidade de conhecermos muito bem as três, para sabermos como tratar com cada uma delas. Por exemplo, na universidade, ensino médio, ensino fundamental, cursinho, seja lá o que for, você não vai discutir o criacionismo religioso nem o bíblico, a menos que seja essa sua área. Se estiver fazendo ciência da religião, aí você pode estudar essas aí. Mas se você está fazendo curso de biologia, na aula de biologia a gente vai estudar o criacionismo científico. Ou seja, mas vai estudar que Deus criou o mundo? Não, a gente vai estudar que o mundo foi criado. Quer ver uma coisinha só para os biólogos pensarem, que coisa legal? O primeiro organismo, porque todas as formas de vida teriam vindo de um primeiro organismo. Esse primeiro organismo, ele ganhou primeiro a capacidade de morrer ou de se reproduzir. Primeiro organismo. Se ele ganhou primeiro,
a capacidade de reproduzir, então eles não morreriam, não haveria evolução. E se ele ganhou a capacidade primeiro de morrer, ele não teria reproduzido, teria morrido antes. Não é difícil. Não é difícil entender a coisa. O difícil é aceitar, não é? Entender não é. É essa dinâmica que os 3 criacionismos, a gente precisa saber cada um deles, como aplicar. Criacionismo científico, a gente trabalha só com as questões científicas. Só para encerrar, deixa eu dar alguma coisinha aí, para você poder parar e pensar, para a gente finalizar. Quando nós tratamos essas questões todas relacionadas com criacionismo e evolucionismo, apenas 2 coisinhas que eu gostaria que vocês lembrassem. Primeiro, que essas 2 questões não são novas. Criação, evolução, o mundo ter surgido espontaneamente, o mundo ter sido criado. Essas ideias já estavam na Grécia 600 anos antes de Cristo. Por exemplo, se você pegar do lado dos naturalistas, você tem Tales de Mileto, que dizia que o mundo teria evoluído da água por meio de processos naturais. Empédocles de Agrigento, essa é uma frase dele, ele deixou escrito, que sobrevive o que estiver melhor capacitado. Isso não é a ideia de Darwin, nem o pessoal que estuda um pouquinho mais a ideia de Malpertuis, também não. Tá, isso aí vem literalmente de Empédocles de Agrigento. Por outro lado, na época ela já tinha uns criacionistas. Ou seja, Platão dizia que as leis da natureza demonstram uma criação racional. Aristóteles afirmava que o universo foi criado segundo um plano racional. Quem pode resumir esse pacote todo para a gente foi um cidadão chamado Leucipo. Porque Leucipo dizia o seguinte: nada acontece casualmente. Existe uma razão necessária para tudo. A função da ciência é achar essa causa. Sabe como nós achamos essa causa? Dizendo o que não foi. Isso não pode ter sido, aquilo não pode ter sido, isso não pode ter sido. Então você vai limitando o número de possibilidades. Deixa eu dar um exemplo. Se você souber fazer as perguntas certas, você chega rapidinho à causa. Quer ver? Você chega na sua casa, tem aquele vaso espetacular que você ganhou de presente, tá? E aquele vaso magnífico, vaso Ming, chinês, custa $5.000. Está caído lá no chão, todo quebrado, arrebentado o negócio. Próximo à cena do crime, encontra-se um projeto de ser humano, mais ou menos dessa altura, segurando uma bola. Olha uma pergunta que nunca deve ser feita. O que aconteceu? Não é óbvio? Não é o que nós estamos querendo saber. Nós estamos querendo saber como aconteceu. O quando até depois a gente vai saber. Tá? Mas o como. Então você faz uma avaliação. Por exemplo, esse vaso Ming. Obviamente ele podia estar meio deprimido esses últimos meses com o problema da inflação e tudo mais. Ele resolveu se suicidar. Pulou lá de cima, estatalhou-se todo lá embaixo. Não é esse o caso. Pode ser que tenha ventado muito vento por aqui também. Aí você dá uma checada, também não ventou. Então não é o vento, não é a depressão do vaso. Você vai eliminando causas. Mas vai eliminando, de repente... Vamos conversar com o projeto. Tá? Percebe? A ciência trabalha dessa forma. Isso não pode ter sido, aquilo não pode ter sido, isso não foi, aquilo ali também não foi. Ou seja, a gente vai eliminando. Essa é a metodologia científica, até chegar à causa. Então, quando nós tratamos essa proposta, nada acontece casualmente. Sempre tem uma razão para tudo. Eu queria colocar para vocês de uma forma bem simples, para vocês entenderem. É algo mais ou menos assim, só para você ver como a gente pode trabalhar sem maiores problemas. Vou dar uma solução assim, uma proposta bem prática para a gente poder trabalhar, tá? Só puxar rapidinho aqui. Nossa proposta é reta e direta. Você sai daqui hoje à noite, volta para sua casa e chegando lá na sua casa você encontra algo espetacular em cima da mesa. Um bolo de chocolate. Aquele bolo fabuloso, assim, sabe? Maravilhoso o negócio. Agora, você é literalmente um cientista. Você viu a origem do bolo? Não. Você está vendo só o bolo pronto. Então agora você vai ter que fazer o quê? Não, primeiro você vai ter que fazer teoria antes de comer. Saber qual a origem do bolo de chocolate. Vamos procurar saber qual a origem do bolo de chocolate. Então, algumas ideias. Vamos lá.
Primeira delas, uma pessoa que sabe fazer bolo de chocolate foi lá na despensa, pegou os ingredientes necessários, misturou esses ingredientes na quantidade certa, na ordem certa, no recipiente lá, misturou direitinho, né? Daí depois pegou isso aí, colocou essa massa toda bonita lá numa forma untada, tudo direitinho lá, levou ao forno, colocou lá dentro por um certo tempo específico, até padrão de qualidade, né, para ver se estava bom. Fui lá, deu uma olhadinha, deu uma espetadinha, coisa desse jeito. Daí tirou dali, fez aquela acariação espetacular, né, colocando todos os ingredientes, um confrontando com o outro ali, que dá esse negócio espetacular, aquela camada de chocolate, bastante cereja e tudo mais por cima. Enfim, seu bolo de chocolate. Essa é uma teoria de como teria surgido o bolo de chocolate. Obviamente, nós estamos usando causas inteligentes. Tá? É uma teoria. Mas vamos pegar uma outra teoria. Vamos supor que essa aí não seja uma boa teoria. Vou pegar uma outra. Tinha um caminhão do supermercado fazendo entregas. Está passando pertinho ali do lugar onde você mora. E o filho do vizinho chutou a bola foi parar lá na rua, ele correu para pegar a bola. E o motorista, para não atropelar o filho do vizinho, acionou os freios do caminhão. Ao acionar, ele perdeu o controle e o caminhão começou a capotar. Lá atrás tinham sacos de farinha, tinham caixinhas de ovos, tinha latinha de fermento, tinha caixinha de leite, tinha aqueles negocinhos de Nescau, todas essas coisas. E também tinha uma panelinha lá atrás, desse tamanho, redondinha, bonitinha. E à medida que o caminhão capotava, os sacos de farinha se romperam e as latinhas de fermento também, a latinha de Nescau também, pacotinho de leite rasgou, caixinhas de ovos, ovo para tudo quanto é lugar, coisas desse jeito assim. E, por incrível que pareça, nesse recipiente ali, um pouquinho da farinha começou a cair ali dentro, um pouquinho do fermento caiu ali dentro, lembra que tem que ser na quantidade certa, na ordem certa. Foi caindo tudo ali dentro, tá? Os ovinhos, que batia lá dentro também, esse tipo de coisa tudo acontecendo, espetacular o negócio. Lembra que esse caminhão esteve capotando por bilhões de segundos, tá? O negócio foi assim, bem interessante. E depois de capotar esse negócio lá dentro, foi caindo então o óleo, azeite, quer dizer, o óleo, a fermento, todos os negocinhos lá, e com o capotamento do caminhão foi misturando o negócio todo também, porque foi chacoalhando. Chegou finalmente o caminhão, parou de uma vez e pegou fogo, um incêndio no negócio lá. Acionaram os bombeiros e vem o povo lá, apaga aquele incêndio maluco todo lá. No final da história, para fazer uma longa história curta, no meio dos escombros, naquela panelinha, eles descobrem um bolo de chocolate. Como aconteceu em frente à sua casa, eles pegam aquele bolo de chocolate e deixam lá na sua casa com, sei lá, Feliz Navidade. Pronto, tá, boas festas. Duas teorias. Agora, o que me impressiona é que não é tão difícil a gente entender o significado delas. Quem acreditaria que a Pullman faz bolo de chocolate capotando o caminhão? Está saindo outra fornada de bolos. Lá vem a Scania. Nós sabemos que não é assim. Quando nós olhamos a natureza, a complexidade que existe nela, qual dos dois modelos explica melhor, de forma mais precisa, através de leis, aquilo que nós estamos observando? Percebe? Dois modelos. Falei de Deus? Não, estou falando de modelos. E em cima disso que eu queria continuar daí, trabalhando com vocês. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho sobre a origem da informação codificada. Essa coisa maravilhosa que tem dentro do DNA. Uma coisa espetacular. Vale a pena a gente parar, estudar e conhecer um pouquinho. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.